Olá, sou a professora Aline da Escola Municipal Dr. Thanos Ferres de Andrade. Dou aula para o terceiro ano. Vamos começar com o calendário. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. Hoje a nossa aula será de história. História, não história de livro da Cinderela, não. A história do nosso país. Então, nós vamos aprender, entender por que a gente fala português, por que o Brasil chama Brasil e entre outras coisas. Eu vou explicar brevemente. Então, vamos lá. O Brasil foi descoberto em 1500, né? Portugal, né, estava em expansão, ela queria achar novos lugares para explorar. Então, saiu, eu vou deixar um mapa aqui para vocês verem. Saiu do Vermelhinho, né, que é Portugal, e eles vieram para o Brasil, né? Eles vieram, na verdade, em busca de uma rota para chegar às Índias, porque nas Índias tinha as especiarias que era muito valioso, né? Era um cravo, canela e entre outras coisas que usava para manter os alimentos mais tempo, né? Para o uso. Não tinha geladeira, não tinha gelo. Então, como que as coisas ficavam mais tempo disponíveis para comer, né? As comidas não estragar? Com as especiarias. Então, a intenção deles era fazer uma nova rota. Então, eles chegaram até o Brasil e descobriram o Brasil. Mas, chegando aqui, eles perceberam, né, que o Brasil tinha muito mais coisa a oferecer. Tinha o pau-brasil, que foi a primeira exploração do Brasil, né? Primeira coisa a se explorar. O que é o pau-brasil? É uma árvore, né, que tem a cor de brasa, vermelho, e usava para tingir tecido e era, né, bastante cara, né? Era bastante lucro vender. Então, Portugal começou a explorar essas árvores, cortava a árvore do Brasil e levava para Portugal para vender. Então, por isso que o Brasil tem o nome de Brasil, né? Então, a partir desse momento, né, o rei de Portugal começou a olhar o Brasil com, né, olha, lá tem muito mais a oferecer. Então, começou a colonizar o Brasil, né? Então, começou a trazer, né, bandeirantes, jesuítas, para colonizar o Brasil. E então começou, né? As primeiras vilas foram formadas. Então, a Vila de São Vicente, em 1532, a Vila de São Paulo de Piratininga. Aí no caderno de vocês está 1544, mas não tá certo, porque na verdade, olha que interessante, o povoado começou em 1554. E a vila, né, povoada é quando tem poucos habitantes naquele lugar, mas a vila mesmo, com a capela, tudo direitinho, foi formada em 1560. E a Vila de Olinda, né, que fica em Recife, que foi formada em 1537. Essas foram as primeiras vilas. E a intenção era, né, eles trouxeram a cana-de-açúcar, né, escravos para trabalhar nessas fazendas. Então, eles trouxeram essa cana-de-açúcar, plantaram no Brasil, colheram e fizeram os engenhos de açúcar. Então, os escravos, né, eles plantavam, colhia, processava todo a cana até formar o açúcar. Esse açúcar ia para Portugal para eles venderem. Pois bem, mas adentraram o Brasil, começou, né, a colonização ser mais ativa. Então eles, né, observaram que dentro do Brasil tinha mais riquezas, o ouro, o diamante. Então chegaram Minas Gerais, o nome Minas Gerais. Então, por que aqui no nosso estado chama-se Minas Gerais? Porque as primeiras minas, né, as minas mais importantes, começou aqui em Minas Gerais. Então, a cidade de Ouro Preto, Ouro Branco, Congonhas, elas foram bastante, né, importantes
para a mineração do Brasil. Então foram bastante explorados ali a questão do ouro em Diamantina. Olha o nome, Diamantina, diamante. Olha que interessante, né? Então, isso eles vinham, pegavam isso tudo, traziam para o litoral e do litoral ia para Portugal, né? Todo esse ouro e esse diamante não era do Brasil, era de Portugal. E como que isso, né? Como que eles tiravam isso? Eu vou deixar uma foto aqui, né? Como que era a mineração em Minas Gerais. Eram feitas por escravos, né? Vale lembrar que escravos, eles vinham da África e para trabalhar forçados, muitas das vezes assim, eram espancados, obrigados a fazer aquilo ali. Eram tirados à força da África e eram vendidos aqui no Brasil, né, como mercadorias, e na verdade eles eram seres humanos e eram obrigados a trabalhar sem nada em troca, nada. Muitas das vezes comiam muito pouco, né, dormiam em senzalas, e esse trabalho na mineração, inclusive, era um trabalho muito árduo, né, tanto no engenho quanto na mineração. Muito bem. Aí, mas né, aconteceu que começaram a tirar muito ouro e acabou. Teve, né, não teve tanto ouro mais. Então, muita gente começou a passar dificuldade, né? Então, até naquele momento, tudo era muito luxuoso lá em Ouro Preto, Ouro Branco, Congonhas, em outras cidades perto. As igrejas eram banhadas de ouro, tudo era muito rico, muito próspero, muita riqueza. Mas começou a decadência. E essa decadência, as pessoas começaram a procurar terras férteis para a agricultura e chegaram em Ubá. Então, né, Mariana, que era uma cidade que também tinha muito ouro, aqui tudo fazia parte de Mariana. Estou falando aqui porque é Ubá onde nós estamos. Então, o capitão Mor, né, Januário Carneiro, ele veio com a sua família junto, né, todo mundo junto para estabelecer aqui. Então, eles fizeram, né, começaram a construção da capela de São Januário, e os operários da capela começaram também, né, começaram a povoar Ubá, foram os primeiros habitantes de Ubá, e daí foi evoluindo até, né, formar a cidade de Ubá. E por que a cidade chama Ubá? Né, o Brasil se chama Brasil por conta do pau-brasil, né, a árvore. Nós falamos português porque os portugueses que colonizaram o Brasil. E Ubá, por que chama Ubá? Antigamente, né, nas margens do rio Ubá, tinha uma grama que se chamava Ubá. Os índios usavam para fazer flechas. E também tem uma canoa com um tronco só, né, ela que era usada pelos índios, que chamava de Ubá. Então, tem essas duas explicações. E Ubá é uma cidade muito importante, né, na zona da mata, que nós chamamos aqui. Então, espero que tenha ficado bem claro. Eu vou deixar logo abaixo tudo explicado direitinho, tá? As comparações das cidades. Olha só, vou deixar aqui. Olha como era a estação ferroviária. E olha como é hoje. Então, as coisas mudaram? Muda muito, né? E sabia que Dom Pedro, né, em 1863, ele esteve em Ubá, o imperador do Brasil na época. Ele dormiu em Ubá, né, do Brasil. Ele era a pessoa mais importante na época. E ele veio, né, na ferrovia, que ali na estação ferroviária, que muitos já devem ter visto. Aí tá Maria Fumaça, que eu mostrei, né? Olha como era antigamente. Hoje em dia nós não temos trem, mas a estação tá lá, que deixa registrado que aqui já teve linha férrea e muita coisa, muita riqueza de Ubá saiu, porque Ubá, né, no seu início tinha muito café, muita cana de açúcar, muito fumo, né? Então, Ubá sempre foi muito importante para a nossa região. Então, vocês vão ler o link para aprender mais um pouquinho. Tem muita gente importante que saiu de Ubá, inclusive o Ari Barroso, que é um grande compositor, né? Até a Disney já fez homenagem para o Ari Barroso, né? Quem conhece
O Zé Carioca, ele foi inspirado no Ari Barroso, que é albaense, um grande pianista e compositor, conhecido mundialmente. Então, dúvidas no grupo de dúvidas, tá? Qualquer coisa eu vou sanar, tá bom? Vou deixar os links para vocês assistirem para enriquecer essa aula, tá? Tchau, até mais!